Hoje estamos na apresentação do 5º Festival de Música Antiga de Torres Vedras, que irá decorrer de 7 de maio a 11 de junho. Bom, então, muito boa tarde. Muito boa tarde à comunicação social aqui presente e muito obrigada por terem comparecido aqui a esta conferência de imprensa. Cumprimentar aqui a senhora Vice-Presidente que tutela a área da cultura, cumprimentar aqui o professor Daniel Oliveira, que é o diretor artístico daquilo que nós estamos aqui a apresentar hoje, deste evento, que é algo que, na realidade, nos leva a fazer aquilo que são desígnios da nossa atividade municipal e, particularmente, no âmbito da cultura, que é a descentralização cultural, por um lado, e, por outro lado, dar valor àquilo que é o património histórico e o património musical que efetivamente existe e que queremos que seja passado e seja valorizado em todos os dias no nosso concelho e com os nossos municípios. É um fator também de atratividade para todos aqueles que vão conhecendo os eventos que existem aqui em Torres Vedras e que vão ser proporcionados ao longo do tempo a todos aqueles que eventualmente nos queiram visitar e que tenham realmente interesse por estas áreas do património cultural e do património cultural que pode ser então o património histórico, mas também aquilo que é o conhecimento da nossa música antiga. Dizer que realmente este evento ocorre pela 5ª vez aqui no nosso território, sempre muito bem sucedido, e gostamos muito que realmente ele seja um evento que tenha a ver com a própria ligação com aqueles que assistem aos próprios concertos. Este ano ocorrerá entre o dia 7 de maio, entre o próximo dia 7 de maio e o 11 de junho, com 4 concertos e uma atividade pedagógica, e salientar que realmente esses concertos são concertos, diria que comentados. O professor Daniel Oliveira melhor falará sobre o assunto, mas são concertos que são comentados e são de interatividade. E, portanto, são concertos que têm uma vertente pedagógica que é muitíssimo importante para aquilo que é a nossa missão também de difusão do conhecimento, de passagem do conhecimento para todos aqueles que assistem a estes eventos. E, portanto, de uma forma geral, esta introdução relativamente ao evento, e dizer-vos que quero salientar que um dos concertos, portanto, o primeiro concerto, o concerto que será o concerto de dia 7, será feito no Convento de Varatojo, portanto, na capela do Convento de Varatojo, e esse sim, portanto, na data em que será um concerto de homenagem ao nosso Presidente Carlos Bernardes, cujo falecimento foi a 3 de maio de 2021 e, portanto, este concerto será imediatamente após o aniversário do seu falecimento e será naturalmente uma honra e uma homenagem muito merecida num local relativamente ao qual ele se encontrava muito ligado também. E, portanto, também por isso, realmente um gosto muito grande em que possamos desenvolver estas atividades. E pronto, deixando esta nota, eu passaria aqui ao senhor diretor artístico do Festival de Música Antiga para dar um maior ênfase a tudo aquilo que é a programação do mesmo. Muito obrigada. De facto, estamos então na 5ª edição. É um festival, como já foi referido, descentralizado, portanto, que dialoga com as geografias fora da cidade de Torres Vedras, indo também ao encontro de todos, com música de todos e com música para todos. É um festival de música antiga, portanto, dialoga também com o passado do próprio concelho, com o passado dos próprios espaços, portanto, estamos a falar de alguns espaços do século XIV, século XV, em que procuramos que o mesmo repertório seja o mais adequado possível ao espaço, fazendo e convidando todos aqueles que participam, porque é exatamente essa a palavra, participar nestes concertos, possam também participar então nesta viagem pelo tempo, conhecendo compositores, conhecendo práticas,
conhecendo instrumentos. Portanto, este será, assim, o cartaz, portanto, do Festival de Música Antiga deste mesmo ano. Portanto, teremos então 4 grandes concertos descentralizados e uma atividade pedagógica que virá então ao coração da cidade, dialogar também com a cidade, não esquecendo esta rede e esta convergência que o próprio festival possui. O Festival de Música Antiga repousa nos princípios da democratização cultural, que intenta que todos os cidadãos e cidadãs, independentemente do local onde vivem, independentemente de um conjunto de outras características, possam aceder a propostas artísticas e culturais. E, nesse sentido, é um festival nómada, porque se acerca, porque vai ao encontro das diferentes comunidades. O que reforça também muitíssimo a autoestima das comunidades que recebem estes concertos, porque veem uma validação daqueles que são valores que essas comunidades são detentoras. E por todas estas razões, consideramos que o Festival de Música Antiga de Torres Vedras está muito para além da apresentação de concertos em sentido estrito. Laura, qual é a importância deste tipo de iniciativas para o Concelho? Estas e outras muitas iniciativas, todas elas são muito bem-vindas aqui no Concelho, porque todas elas se dedicam a públicos que uns são os nossos municípios propriamente, e são uma diversidade imensa, não é? Outros são públicos que nem sequer são residentes no nosso concelho, mas que nos visitam exatamente porque há atividades desta natureza que os fazem ser atraídos, que vêm porque gostam, que vêm porque querem conhecer o nosso património histórico, o nosso património cultural, a nossa diversidade cultural e, portanto, um festival desta natureza, e não são muitos aqueles que existem normalmente por aí, festivais de música antiga com as características que realmente este tem, são sempre atrações para qualquer público que nós possamos pensar. E como já se sabe, e como, portanto, é público relativamente ao programa, são concertos que têm características muito especiais de diálogo com o público, de ligação com o público, e isso fará naturalmente com que mesmo aqueles que terão menos em princípio, menos vontade ou menos aptidão para frequentarem este tipo de iniciativas, que eles queiram também e, portanto, possam sentir-se bem a fazer a frequência deste tipo de concertos. E, naturalmente, é mais um acréscimo naquilo que realmente é a nossa diversidade cultural em termos do nosso território, com a grande importância de ser levado a diversos espaços do nosso território. Alguns desses espaços são pérolas, pura e simplesmente, que nós conhecemos, mas que muita gente realmente não conhece. Umas muito pequeninas, mas que se conseguem transformar para receber eventos desta natureza e que são obrigatoriamente espaços que todos devem conhecer, porque acrescentam muito em relação àquilo que é o conhecimento de cada um e, naturalmente, valorizam os próprios territórios e as pessoas que lá vivem. Se tivesse que deixar assim uma mensagem a todos os torrenses sobre a aposta da cultura no concelho, o que é que diria? Eu diria que, de facto, nós não podemos viver sem cultura. A cultura é uma dimensão identitária que nos distingue das outras espécies. E, por isso, o ser humano necessita da criação e da fruição cultural. É um elemento essencial na nossa vida, não é uma necessidade acessória. Por vezes, há um discurso dominante que diz que existem necessidades básicas e depois há a cultura. Não, a cultura é uma necessidade básica para que nós, enquanto seres humanos, nos possamos sentir realizados. É fundamental para o nosso bem-estar e é fundamental para que nós possamos viver em comunidade, viver com os outros, que beneficie todos. Por isso, nós consideramos que a cultura é um pilar essencial de qualquer projeto de desenvolvimento de um território. Sem cultura não há desenvolvimento. Nós podemos ter carros muito sofisticados,
mas se nos falta essa dimensão na nossa vida, nós não seremos seguramente felizes. Portanto, o apelo que eu faço é que participem nas atividades culturais, é que participem neste festival, porque isso é uma maneira de estarem com as outras pessoas e é uma maneira de acederem a um conhecimento que foi construído ao longo da nossa civilização e que está à nossa disposição através de uma experiência que também, do ponto de vista emocional, nos faz sentir algo diferente, nos faz sair da nossa rotina. O ser humano precisa da descoberta, precisa do espanto, para construir um entendimento diferente sobre a sua própria realidade, a realidade dos outros e potenciar outras possibilidades, outras formas de pensar, outras formas de viver. É assim que, de facto, nós vamos evoluindo e que nos vamos transformando. Agora assim, em remate final e uma mensagem, também um convite, assim em poucas palavras, o que diria aos torrienses e também quem é de fora do concelho. Muito bem, eu acho que este lema é muito importante, portanto, música por todos e para todos, mas a grande mensagem é esta, portanto, que a cultura esteja acima de tudo e de todos. Portanto, que a cultura seja acessível a todos, seja uma grande rede de comunicação também. Portanto, e a todos os torrienses, obviamente, que vivenciem de forma próxima, de forma direta, este mesmo Festival de Música Antiga na sua 5ª edição.